Livro de Achar. Capítulo 15. Abrão vai para o Mitzraim. E nesse ano houve uma grande fome em toda a terra de Canaã, e os habitantes da terra não poderiam ficar por conta da fome, que era muito grave. Abrão e todos pertencentes a ele se levantaram e foram para o Mitzraim por conta da fome, e quando eles chegaram no ribeiro do Mitzraim, lá permaneceu algum tempo para descansar da fadiga da estrada. E Abrão e Sarai foram andando à beira do riacho do Mitzraim, e sua esposa Sarai era muito bonita. E Abrão disse à sua mulher Sarai: visto que Elohim te criou com um belo semblante, tenho receio que os Mitzraim me matem por isso, pois não existe temor a Elohim neste lugar. Assim tu farás, se te perguntarem, dirás que és minha irmã, a fim de que tudo vá bem comigo, e que possamos viver e não sermos condenados à morte. Abrão ordenou o mesmo a todos aqueles que vieram com ele para o Mitzraim por conta da fome. Também a seu sobrinho Lote ordenou, dizendo: se os Mitzraim te perguntarem sobre Sarai, dirás que ela é a irmã de Abrão. E ainda com tudo isto, Abrão não descansou, mas ele tomou Sarai e a colocou no baú e escondeu-a entre os seus pertences, pois Abrão estava muito preocupado com Sarai por conta da maldade dos Mitzraim. Abrão e todos que pertenciam a ele se levantaram do ribeiro do Mitzraim e foram para o Mitzraim, e mal eles tinham entrado os portões da cidade quando os guardas se levantaram para eles, dizendo: dai o dízimo ao rei do que vocês possuem, e então vocês podem vir para a cidade. E Abrão e aqueles que estavam com ele assim fizeram. E Abrão com as pessoas que estavam com ele foram para o Mitzraim, e quando eles entraram trouxeram a caixa em que Sarai estava escondida, e os Mitzraim viram o cesto. E os servos do rei se aproximaram de Abrão, dizendo: que tens tu aqui neste cesto que nós não vimos? Agora, abre o cesto e dá o dízimo ao rei de tudo o que ele contém. Então disse Abrão: este cesto eu não vou abrir, mas tudo o que você pedirem por ele, eu vou dar. E os oficiais de Paró responderam a Abrão, dizendo: é um baú de pedras preciosas, dá-nos 1/10 do mesmo. E Abrão disse: tudo o que vocês desejarem, darei, mas desde que vocês não abram o cesto. E os oficiais do rei pressionaram Abrão, e atingiram o cesto e abriram-no com força, e olharam, e eis que uma bela mulher estava no cesto. E quando os oficiais do rei viram Sarai, foram golpeados com admiração pela sua beleza, e todos os príncipes e servos do Paró se reuniram para ver Sarai, pois ela era muito bonita. E os oficiais do rei correram e disseram a Paró tudo o que tinham visto, e eles elogiaram Sarai ao rei, e Paró ordenou que ela fosse buscada, e a mulher foi trazida diante do rei. E Paró viu Sarai, e ela lhe agradou muito, e ele se maravilhou com a sua beleza, e o rei se alegrou muito em sua conta, e deu presentes para aqueles que lhes trouxeram a notícia sobre ela. E a mulher foi então levada para a casa de Paró, e Abrão ficou aflito por conta de sua esposa, e ele orou ao Eterno para libertá-la das mãos de Paró. E Sarai também orou naquele momento e disse: Eterno Elohim, tu disseste ao meu senhor Abrão: sai da sua terra e da casa de seu pai, para a terra de Canaã, e tu prometeste que nos abençoarias se andássemos nos teus mandamentos. E agora, eis que temos feito o que mandaste a nós, e deixamos a nossa terra e as nossas famílias, e nos fomos para uma terra estranha e para um povo que nós não temos conhecido antes. E nós viemos para esta terra para evitar a fome, e neste incidente o mal se abateu sobre mim. Agora, pois, ó Eterno Elohim, livra-nos e salva-nos da mão do opressor, e faz-me bem por causa da tua compaixão. E o Eterno ouviu a voz de Sarai, e o Eterno enviou um mensageiro para livrar Sarai do poder de Paró. E o rei entrou e sentou-se diante de Sarai, e eis que um mensageiro do Eterno estava de pé sobre eles, e ele apareceu para Sarai, e disse-lhe: não temas, porque o Eterno ouviu a tua oração. E o rei se aproximou de Sarai e disse-lhe: quem é o homem que te trouxe? E ela disse: ele é meu irmão.
E o rei disse: compete-nos a fazê-lo grande, para elevá-lo e fazer-lhe todo o bem que tu mereces de nós. E naquela época o rei mandou a Abrão prata e ouro e pedras preciosas em abundância, juntamente com gado, servos, homens e servas empregadas doméstica, e o rei ordenou que Abrão fosse trazido, e ele sentou-se no tribunal da casa de rei, e o rei a Abrão muito exaltou naquela noite. E o rei aproximou-se para falar com Saraí, e ele estendeu a mão para tocá-la, e foi quando o mensageiro o feriu muito, ele ficou apavorado, e ele se absteve de alcançar ela. E o rei chegou perto de Saraí, e um mensageiro o feriu, e agiu assim com ele a noite inteira, e o rei ficou apavorado. E o mensageiro Naquer feriu fortemente todos os servos do rei, e toda a sua casa, por causa de Saraí, e houve uma grande lamentação naquela noite entre as pessoas da casa de Paró. E Paró, vendo o mal que se abateu sobre ele, disse: certamente que é por causa desta mulher. E ele afastou-se dela e falou-lhe brandamente. E o rei disse a Saraí: fala-me sobre o homem com quem tu vieste aqui. E Saraí disse: este homem é meu marido, e eu disse-te que ele era meu irmão porque eu estava com medo que o entregasse à morte por maldade. E o rei manteve-se longe de Saraí, e as pragas do mensageiro do Eterno cessaram de afligi-lo e a sua família, e Paró sabia que ele havia sido ferido por causa de Saraí, e o rei ficou muito espantado com tudo isto. E pela manhã o rei chamou a Abrão, e disse-lhe: que é isto que fizeste contra mim? Porque disseste tu, ela é minha irmã, de forma que por causa de uma mulher, sobreveio esta praga pesada sobre minha família. Agora toma tua mulher, leva-a e vá-te de nossa terra, para que todos nós não morramos por sua causa. E Paró levou gado, e servos, e prata e ouro, para dar a Abrão, e ele voltou com sua esposa Saraí. E o rei tomou uma donzela a quem ele gerou por suas concubinas, e ele lhe deu a Saraí por sua serva. E o rei disse à sua filha: é melhor para ti, minha filha, seres serva na casa deste homem do que ser dona da minha casa, depois que nós vimos o mal que se abateu sobre nós em conta desta mulher. E Abrão levantou-se, e ele e todos os seus pertencentes, e foram embora do Mitzraim, e Paró mandou alguns de seus homens para acompanhá-lo e a tudo o que foi com ele. Abrão voltou para Quenaã, para o lugar onde ele tinha feito o altar, onde primeiro tinha armado sua tenda. E Lot, filho de Harã, irmão de Abrão, tinha um número grande de gado, ovelhas, vacas e tendas, pois o Eterno o abençoou por conta de Abrão. E quando Abrão estava habitando na terra, e os pastores de Lot brigavam com os pastores de Abrão, pois suas posses eram grandes demais para que eles permanecessem juntos na terra, e a terra não podia sustentá-los por conta de seu gado. E quando os pastores de Abrão iam alimentar seu rebanho, não iam para os campos do povo daquela terra, mas o gado dos pastores de Lot fazia de outra forma, pois eles foram obrigados a alimentá-lo nos campos do povo daquela terra. E o povo da terra viu isto diariamente, e eles brigaram com Abrão por causa dos pastores de Lot. E disse Abrão a Lot: o que é isso que me fazes para me fazer desprezível para os habitantes desta terra, para que tu ordenes os teus pastores para alimentar o teu gado nos campos de outras pessoas? Tu não sabes que eu sou um estranho nesta terra entre os filhos de Quenaã, e por que fazes tu isso a mim? E Abrão todos os dias brigava com Lot por conta disso, mas Lot não quis ouvir Abrão, e ele continuou a fazer o mesmo, e os habitantes da terra vieram, e disseram a Abrão. E disse Abrão a Lot: quanto tempo quer ser tu para mim uma pedra de tropeço para com os habitantes desta terra? Agora peço-te que não haja mais brigas entre nós, pois nós somos parentes. Mas peço-te que te separes de mim, vai e escolhe um lugar onde tu possas habitar com o teu gado e tudo o que pertence a ti, mas mantém-te a uma distância de mim, tu e a tua casa. E não tenhas medo de te afastares de mim, pois se alguém te prejudicar, fica sabendo que eu irei vingar a tua causa dele, apenas afasta-te de mim.
E quando Abrão tinha falado todas estas palavras a Lot, em seguida, levantou-se Lot, levantou os olhos em direção à planície do Iarden. E viu que todo este lugar era bem regado, e bom para o homem, e tinha muito pasto para o gado. E Lot foi para aquele lugar, e ele armou ali a sua tenda em Sedom, e foram separados uns dos outros. E Abrão habitou na planície de Manre, que está em Hebron, e armou ali a sua tenda, e Abrão permaneceu no local durante muitos anos.